Sou Charles Azevedo, professor do curso Motivação. Galera, hoje eu vou começar uma série de aulas, tá, sobre logaritmos. Tá? Hoje nós vamos falar aí sobre a propriedade fundamental dos logaritmos. Você que sempre achou que logaritmo era muito difícil, hoje você vai perceber nesse conjunto de aula que a gente vai gravar que logaritmo é muito fácil e você não vai errar mais, tá? Então, tem aí, ó, propriedade fundamental dos logaritmos. Qual que é a propriedade fundamental dos logaritmos? Propriedade fundamental dos logaritmos é o seguinte: log de A na base B é igual a C, se e somente se B elevado a C for igual a A. O que é isso, professor? O que quer dizer isso? Galera, logaritmo é o expoente. O valor de um logaritmo é o valor do expoente. Ou seja, o valor C ali é o valor do expoente da base B, né? Como que seria isso? Preste atenção. Log de 8 na base 2, né? Qual é o valor de log de 8 na base 2? Para poder descobrir isso, eu vou chamar esse valor que eu não sei de x. Ó, log de 8 na base 2 é igual a x. Aplicando a propriedade fundamental dos logaritmos, isso daqui só vai ser verdade se somente se o quê? 2 elevado a x for igual a 8. Pronto! Eu transformei o meu logaritmo em uma equação exponencial. E como que eu resolvo uma equação exponencial, galera? Simples, igualando as bases, né? Então, a melhor maneira de igualar as bases é fazendo a decomposição em fatores primos desse número. Então, ó, se 2 elevado a x é igual a 8, quem é o 8 decomposto? Então, eu vou pegar o 8 e vou decompor em fatores primos. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo o quê? 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Se as bases são iguais, né, e eu tenho uma relação de igualdade, eu posso inferir que também os expoentes são iguais. Se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, por lógica, x é igual a 3. Né? Então, o log de 8 na base 2 é igual a 3. Né? X aqui é igual a 3. Né? Em consequência dessa propriedade fundamental, galera, nós temos algumas consequências disso, né? Que consequência que é? Ó, se eu tiver um número aqui no logaritmando e um número na base, né? Se esses números forem iguais, o valor do meu logaritmo vai ser sempre 1. Olha só. Por quê? Pela definição da propriedade fundamental, log de A na base B é igual a C, se somente se B elevado a C for igual a A. Então, qual é o número que eu tenho que elevar a um número para dar ele mesmo? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, ó, log de um número, né, na mesma base vai ser sempre igual a 1. Tá? Uma coisa importante que a gente não pode esquecer de falar sobre os logaritmos é o seguinte: o logaritmo, né, ele tem algumas condições para existir, condições de existência. Quais são essas condições de existência? Eu não tenho logaritmo de zero. Né? O meu logaritmando aqui, ele é sempre maior do que zero. Tá? E a minha base também. A minha base ela tem que ser maior do que zero
e ela tem que ser também diferente de 1. Então, grava isso. No logaritmo, eu nunca vou ter log de 0, o meu logaritmando sempre tem que ser maior do que 0, e a minha base, ela, além de ser maior do que 0, ela não pode ser um número negativo, tá? Além dela ser maior do que 0, ela também tem que ser diferente de 1, tá? Porque 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Então, eu tenho essas restrições. Aqui, ó, 3 elevado a 1 é igual a 3. Então, toda vez que eu tiver logaritmando e bases iguais, né, o meu resultado do logaritmo vai ser 1. De maneira semelhante, galera, a gente vai ter aqui, ó, quando eu tenho log de 1 numa base qualquer, né, qual é o número que eu tenho que elevar para que o meu expoente sempre dê 1? Né? A gente vai lembrar lá das regras das potências, né, da propriedade das potências, que todo número elevado a 0 dá 1. Então, se eu quero que o resultado dê 1, né, então eu tenho que elevar a 0. Então, log de 1 em qualquer base, aqui eu botei 2, mas poderia ser 3, 4, 5, 6, em qualquer base válida, log de 1 em qualquer base, na base n, vai ser sempre igual a 0. Por que isso, professor? Consequência da definição. 2 elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Então, vamos agora aqui, para essa questão aqui, que é uma questão que costuma cair em concurso público, na escola, né? E que a gente, para resolver ela, vamos utilizar somente da definição da propriedade fundamental dos logaritmos, né? Da definição de logaritmo. Né? Então, ó, determine x quando log de x mais 6 na base x for igual a 2. O que eu vou fazer, galera? Tem logaritmo? Propriedade fundamental de cara. Se você não conseguir resolver pela propriedade fundamental, aí a gente vai conhecer nas outras aulas as outras propriedades, tá? Mas a primeira coisa que você vai tentar é a propriedade fundamental. Determine x quando log de x mais 6 na base x for igual a 2. Pela propriedade fundamental, eu tenho que x elevado a 2 tem que ser igual a x mais 6. Né? Deixa eu apagar aqui. Olha só que legal. Eu tenho uma equação. X ao quadrado tem que ser igual a x mais 6. Vou jogar tudo para um lado, porque é uma equação de grau 2, e vou resolver a minha equação. Então, vou ficar com x ao quadrado menos x menos 6 tem que dar 0. Né? Eu posso resolver essa equação de diversas maneiras, por soma produto, por Bhaskara, né? Mas vamos fazer por Bhaskara porque é a maneira com que você faz melhor, com que você resolve melhor. Ó, delta é igual a b ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Né? Então, delta vai ser igual a 1, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6, 24. Então, delta é igual a 25. Né? Se delta é igual a 25, o valor de x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, o b é menos 1, menos b é 1. Mais ou menos raiz de delta, delta é 25, raiz quadrada de 25 é 5. Sobre 2a, o a é 1 sobre 2. Então, eu vou ter dois possíveis valores para x. Ou x vai ser 1 mais 5, que é 6, dividido por 2, que é igual a 3, né? Ou x vai ser 1 menos 5, que é menos 4, dividido por 2, que é igual
a menos 2. Professor, eu tenho duas respostas válidas para esse meu problema? Olha, galera, eu tenho duas respostas que satisfazem a minha relação de igualdade, mas eu não tenho duas respostas corretas. Eu só tenho uma resposta correta. Porque lembra que eu falei que a base do logaritmo ela não pode ser negativa, né? Ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, para esse valor de resposta, ela é negativa. Então, vai ferir a condição de existência do logaritmo. Então, eu só posso ficar com a resposta x igual a 3. E, de fato, é verdade, né? Porque se eu pegar x igual a 3, eu vou ter o quê? Log de 3 mais 6 na base 3, que é igual a 2. Log de 9 na base 3, de fato, é igual a 2, porque 3 elevado a 2 é igual a 9. Né? Então, eu consigo até tirar a prova real numa situação dessa. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Continue acompanhando. A gente vai fazer aí uma série de aulas sobre logaritmo para que você consiga a sua aprovação, para que você consiga aplicar e fazer tudo bem legal. Segue a gente, se inscreve no canal, dá aquela curtida para continuar motivando a gente a fazer esses vídeos aí para te ajudar cada vez mais. Valeu, galera! Forte abraço!